Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós iremos retomar aos recursos expressivos ou também chamado de recursos criativos que vimos na aula passada. Nós vamos começar pensando. O recurso lá na pré-história, vocês lembram qual era? Lembram lá dos desenhos na caverna? O recurso que a gente tem de pintura, depois aparece o recurso sonoro, depois vem as primeiras batucadas e assim por diante. Quais são os recursos que a gente tem hoje com mais facilidade? A fotografia é uma das linguagens mais recentes comparadas à pré-história. A gente tem pintura, a gente tem desenho e a gente também tem escultura, que são todas linguagens artísticas. Mas a fotografia é sempre mais próxima da gente, ainda mais com os recursos que a gente tem hoje, né, do celular, e podemos tirar fotos a todo momento e marcar. Em 1826, mais ou menos, foi feita a primeira fotografia, que a gente tem a imagem aqui na página 18. Será que vocês estão vendo alguma coisa aí? Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo, o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema. A tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, desta vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celulose. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. Como a fotografia é muito recente, a gente tem outros mecanismos que surgiram logo depois também, que foi o cinema, que foi a foto sequencial. Porque a fotografia existiu e era uma ferramenta, um recurso muito interessante, muitos artistas se apropriaram dessa ferramenta e começaram a criar. Por exemplo, a gente tem um artista chamado Muybridge. Na verdade, ele buscou muitas informações sobre fotografia e acabou tirando as fotos sequenciais, que acabou virando cinema logo depois. Ele percebeu que se ele fotografasse segundo por segundo, milésimo por milésimo de segundo, ou um atrás do outro, ele iria conseguir obter um movimento daquilo. Então, a gente tem um cavalo aqui, sendo representado de diversas formas. Galopando, ele colocou não sei quantas imagens para conseguir um segundo daquela informação. Diversos artistas podem ter interesse pelo mesmo tema. Da Vinci, por exemplo, escolheu o desenho. Calder utilizou linhas, só que era de arame. Ele gostava muito de fazer esses objetos.
Lacan já faz uma performance, que é um outro tipo de linguagem. Você sabe me dizer o que é performance? É quando um artista utiliza de diversas ferramentas, como imitação, como desenhos, dança, música, teatro. Ele pode utilizar vários recursos de performance. Eu aposto que vocês já fizeram diversas brincadeiras de imitação. Aquele jogo de adivinha. No finalzinho da sua apostila, na página 22, você irá encontrar um link que vai direto para o portal Objetivo. Caso você tenha interesse, poderá saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora é a sua vez, a sua criação. Tente não usar lápis, papel ou borracha. Mas caso não tenha uma outra opção, pode fazer no caderno. Sem usar lápis, papel ou borracha, como você poderia transmitir ou criar a ideia de um cavalo? A palavra cavalo, a pintura de um cavalo, o desenho de um cavalo, a fotografia de um cavalo, a animação de um cavalo, a escultura de um cavalo, todas elas representam um cavalo. Agora eu quero só ver como que você irá representar o seu cavalo. Coloque sua imaginação. Quero ver, hein?